E aí, meu povo, este é o PTK e Pipoca chegando aqui para vocês com mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, sou o Patrick Ascioli e vou trazer mais uma review de filme para vocês aqui agora de streaming. Um original Hulu que chegou aqui ao Brasil pelo Star Plus neste último final de semana e eu já assisti e vou dizer aqui para vocês o que eu achei. Mas antes, claro, vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like de vocês para fortalecer o canal. Também se inscrever caso não seja inscrito e ativar as notificações para não perder vídeo nenhum. São poucos cliques, você faz rapidinho e aí você ajuda aqui o nosso trabalho. Beleza? Roda a vinheta e bora para a review. Bem, chegamos aí com mais um vídeo, como eu falei aí, um original Hulu que chegou aqui ao Brasil pelo Star Plus e é um remake lá do filme de 1992 estrelado pelo Woody Harrelson e Wesley Snipes e tem o mesmo nome lá da história original dos anos 90, que é Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Né, que é um filme aí que conta a história, né, dessa brincadeira que se faz com uma ideia que homens brancos não sabem jogar basquete, e no filme original lá o personagem do Woody Harrelson acaba se unindo, né, com essa premissa de que ele não sabe nada sobre basquete, se unindo ao personagem do Wesley Snipes para aplicar pequenos golpes ali jogando basquete de rua. Nesse filme a gente também tem um universo do basquete de rua, né, e aí os personagens também aí usam essa questão. Quando eu fiquei sabendo que esse filme ia ser lançado, a primeira coisa que eu pensei é por quê, né? Apesar de ter sido um filme bastante popular lá no seu lançamento, é um filme, né, que foi muito popular, ele não é tão lembrado hoje em dia assim, e eu fiquei muito curioso para saber qual era a demanda, né, qual era a ideia. E aí nisso eu fiquei pensando, provavelmente eles vão usar essa ideia dessa brincadeira que se faz com esse estereótipo de que os homens brancos não sabem enterrar, né, que é uma questão até racial ali, etc, que ficou uma coisa aí de uma brincadeira, e vão acabar aí usando alguma questão social e racial mais atual para dialogar melhor com os tempos que a gente está vivendo hoje aqui, no caso de 2023, que algumas questões são mais intensificadas, algumas brincadeiras foram abolidas, etc. Mas não é muito isso que a gente encontra, não. Assim, na verdade, o filme, para mim, ele teria dois caminhos muito fáceis de ir, que é o caminho da inspiração e também o caminho da comédia ali, obviamente. A comédia para mim é um pouco rasa, assim. São os poucos momentos que eu consigo dar gargalhadas, que eu consigo dar risadas ou abrir até um sorriso. Tem uma dupla que fica ali à volta, né? Da dupla protagonista, que é o Cinco Walls e o Jack Harlow, que fazem respectivamente o Kamal e o Jeremy, né? E aí tem uma dupla ali que fica à volta deles, que é uma dupla ali feita para ser um alívio cômico, mas que apesar de achar uma graça aqui e outra ali, eu acho que não funciona porque um filme de comédia que tem essa proposta cômica, ele não deve ter alívios cômicos, ele deve ser cômico, e o filme não é. Ele é pouco divertido também para mim. Ele não é inspirador, ele não cria uma história ali de inspiração. Ele inclusive não tem assim uma referência de tem esse cara aqui que a gente precisa enfrentar, a gente precisa superar, a gente precisa entrar em acordo. Esse cara aqui que é do basquete de rua, que foi criado com isso, que é um homem negro, que vive isso muito fortemente porque faz parte da cultura dele, esse homem branco que aparentemente não sabe, né, jogar basquete, etc. E a linguagem deles se aproximar e não acontece isso. Eu não sinto essa interação dos dois, eu não sinto esse desenvolvimento de amizade deles e isso para mim se complica. Apesar dos dois terem dificuldades financeiras e estarem precisando desse dinheiro ali, a questão dos golpes ela não é muito fortificada durante o filme. Eles vão entrar num campeonato de basquete de rua e etc. Até a questão do basquete em si eu acho rasa, assim. Eu acho que a gente não vê realmente a inserção do basquete, como que ela funciona realmente dentro da vida dessas pessoas e o quanto que ela faz parte dessa cultura afro-americana ali, dessas comunidades que são mostradas ali dentro do filme. E aí eu acho que existe um problema que para mim é o seguinte: apesar da brincadeira ser com o fato do homem branco não saber enterrar, e no caso ele saber, até falar que é uma coisa que ficou ultrapassada, né? Hoje em dia, por exemplo, até na NBA você vê muitas pessoas brancas jogando basquete e tudo mais, né? Ele cita isso até no filme, mas eu acho que de certa forma ele deveria aprender alguma coisa. E esse o fato dele ser branco fica muito num limiar de que na verdade assim, o fato de ele fazer coisas de pessoas brancas colocaria mais ele dentro desse estereótipo do que ele ser necessariamente branco.
Então eu fico pensando que isso não funciona assim como eu acho que eles pensaram que funcionaria em tela. Por exemplo, esse personagem, né, o Jeremy, que é o homem branco que não sabe enterrar, né, que não sabe, ele faz umas piadas assim como se ele não conseguisse entender que essa piada que eu tô fazendo aqui, ela é uma piada racista. Ele não percebe que é uma piada racista. Às vezes ele faz essas piadas só para ficar dentro daquele, tipo assim, eu vou fazer, eu vou ser o estereótipo que vocês acham que eu sou, mas eu não sou, e eu vou ser para criticar vocês por acharem que eu sou esse estereótipo. E não funciona assim, são piadas totalmente racistas, e os personagens negros entram na brincadeira, acham aquilo tipo, normal e não sei o que. Funcionaria talvez nos anos 90? Talvez deve ter funcionado muito bem, mas assim, 2023 não funciona mais, então as piadas realmente incomodam assim, porque apesar de a gente entender que pode haver um contexto ali de ele não sabe que está sendo racista, não existe uma crítica social sobre isso para ele se iluminar, para não ser um racista estrutural, ou dessa coisa de vou criticar o seu estereótipo, de vou criticar a sua visão de ter um estereótipo de uma pessoa branca, e aí eu vou tentar ser esse estereótipo para ver, para te incomodar, para você se sentir mal por pensar isso de mim, etc. Só que ele está numa posição de privilégio branco, então não faria sentido muito isso. E aí o que me resta é achar que eles estão fazendo isso pela comédia simplesmente, e não se importam realmente com questões sociais, com questões raciais, e vão tentar brincar e etc, como um filme realmente sem noção. E aí eles criam um personagem protagonista que é negro naquele estereótipo do homem negro raivoso, e aprende a ser calmo com um homem branco fazendo yoga e tomando bebidas para, né, desintoxicar e etc. E acaba se tornando um homem controlado, mais calmo, porque é isso que o homem branco ensina. E no final a gente tem um filme, na verdade, com um protagonista negro e um protagonista branco, onde o negro aprende tudo com o branco e só é bem sucedido na vida porque o branco entrou na vida dele. E sinceramente, em 2023 esse filme não faz sentido. Tirando tudo isso, eu gosto do design de produção, gosto muito da trilha sonora e da fotografia, esses dois principalmente, e eu acho que eles dão uma vibe realmente muito interessante ali dos subúrbios de Los Angeles, dessa vibe da comunidade afro-americana dali e do basquete de rua e tudo mais, esteticamente falando, mas eu acho que com um roteiro desses, sem um aprofundamento real, sem me divertir, e derrapando em coisas, volto a afirmar, em pleno 2023, coisas que um filme como esse não deveria errar. Eu acho que essas três coisas que eu gostei, principalmente a fotografia e a trilha sonora, não conseguem potencializar em nada e ficam só tecnicalidades interessantes ali, mas totalmente alheias à produção geral deste filme. E realmente eu não saio de lá inspirado, eu não saio divertido e ainda saio incomodado com algumas coisas que realmente não eram para estar num filme, principalmente feito neste século. Então é isso, pessoal. Olha, o vídeo de hoje já vai ficando por aqui, beleza? Mas antes de você terminar o vídeo, mais uma vez vou pedir para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar também as notificações para não perder vídeo nenhum. A gente se vê logo logo em mais um vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!